Também nessa quinta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com líderes do Senado e o presidente Rodrigo Pacheco para discutir o pacote de gastos apresentado pelo governo. Repórter Marília Ribeiro, com as informações, essa será a prioridade da casa nos próximos dias. É isso, Marília, bem-vinda e bom trabalho. Oi, Thiago, muito obrigada. Boa noite para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. Eu diria que não é apenas prioridade do Senado Federal, mas de todo o Congresso, viu, Thiago? Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se reuniu com líderes partidários da Câmara dos Deputados e hoje pela manhã foi a vez do Senado Federal. Ele ficou toda a manhã reunido com os líderes e também com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Segundo Fernando Haddad, né, a avaliação é que houve uma certa cobrança, sim, dos parlamentares, e ele ainda chamou de uma cobrança legítima de alguns temas que ainda precisam de ajuste. Porém, ele ressaltou que foi uma reação bastante favorável. Já Rodrigo Pacheco, ele chegou a traçar um calendário para que essa proposta possa começar a tramitar nas duas casas. Isso porque, Thiago, deve vir uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar para poder tratar sobre essa questão do orçamento, né, desse corte do orçamento. Vai começar a tramitação lá pela Câmara dos Deputados, segundo Rodrigo Pacheco, isso deve levar cerca de 2 semanas, e aqui no Senado Federal será a casa que vai confirmar a decisão da Câmara dos Deputados ou não. Isso deve acontecer em 1 semana. Ele detalhou esse calendário e a gente separou esse trechinho da fala dele logo após a reunião que aconteceu pela manhã aqui no Senado Federal, e a gente vai acompanhar agora. Agora se insere uma outra prioridade, que é a questão do pacote de disciplina de gastos públicos, que é o debate de hoje, né, no Senado. E eu estimo que a Câmara dos Deputados possa fazer essa apreciação nas próximas 2 semanas e talvez se reserve a última semana útil antes do recesso para que o Senado possa apreciar tanto a proposta de emenda à Constituição quanto o projeto de lei complementar relativamente à última semana antes do recesso, que é a semana do dia 18, 19 de dezembro. Então essa é a minha expectativa e a estimativa nossa que aconteça nesse período. Talvez a Câmara precise de 1 semana e meia, 2 semanas, até pelas limitações que a Câmara tem. Tiago, agora a gente entrou naquele esquema, né, que nós temos pouco tempo e muitas matérias para serem analisadas até o final deste ano. Lembrando que o recesso parlamentar ele começa no dia 22 de dezembro. Os parlamentares eles querem terminar todas essas votações até o dia 20, que dá numa sexta-feira. E os parlamentares, o que eles querem fazer com essas propostas relacionadas a esse pacote do corte de gastos, né? Eles querem tentar anexá-lo em outras propostas que já estejam tramitando dentro da Câmara dos Deputados para ela poder ter um pouco mais de agilidade e tudo isso acontecer em 2024, né? Essa é a ideia do governo e também do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, porém nós temos a oposição aqui dentro, né, Tiago? Alguns parlamentares, eles falam, né, a respeito desse texto, que não é um texto coerente, que faltam algumas coisas, que precisa de ajustes dentro dessas propostas. Inclusive, lá na Câmara dos Deputados, essa semana nós trouxemos, né, uma PEC alternativa relacionada a esse corte de gastos. Porém, Thiago, tem essa questão da oposição, mas eles não cravam que, de fato, eles vão tentar impedir que essa votação aconteça ainda em 2024. É importante a gente trazer aqui que as mudanças que forem feitas relacionadas a essas propostas que vão vir do governo, elas ainda vão precisar ser incluídas na LDO e também na LOA, que ainda vão precisar ser votadas em 2024. E para a gente finalizar, Thiago, o governo ainda não enviou aqui para o Congresso Nacional essa PEC e nem esse projeto de lei complementar para que possa começar a tramitar dentro da Câmara dos Deputados e para que seja finalizado aqui no Senado Federal. A expectativa é que esses 2 textos cheguem ao Congresso até essa sexta-feira, Thiago. Pois é, o tempo é muito curto, curtíssimo. Marília Ribeiro continua acompanhando. Bom trabalho para você até daqui a pouco. Vou chamar o Cristiano Vilela. Ô Vilela, para aprovar tudo que o Congresso tem ainda nesse ano, o ano deveria ter mais 6 meses pelo menos, né? Exatamente, está todo mundo já preocupado com panetone, com o champanhe da virada de ano, pensando nas férias, e o Congresso Nacional,
não vou dizer que não trabalhou o ano inteiro para não ser indelicado, mas que teve o seu ritmo muito peculiar ao longo do ano, um ritmo mais suave, especialmente no ano de eleições municipais, que demandam muito da atuação política, vai chegar agora nessa reta final e vai querer fazer tudo o que, de alguma forma, acabou ficando para depois. Isso é ruim para o debate, que acaba ficando um debate muito pobre, a sociedade, de alguma forma, acaba participando pouco dessa discussão, os temas acabam sendo votados uns sobre os outros, sem uma grande percepção com relação aos efeitos de todos eles, mas eu não tenho dúvida que a maioria deles vai, de fato, ser votado e até o dia 20 de dezembro vamos estar com tudo resolvido. Bom, estaremos acompanhando, claro, essa tramitação para saber quanto tempo vai demorar.